Olá, meus amigos. Nós estamos aí com a tela aí da nossa aula, né, que é a segunda parte dos trabalhos de execução, onde nós vamos abordar aí a alvenaria e o telhado, né? É o tema, então, dessa segunda parte dos trabalhos de execução. Lembrando que nós começamos falando aí das fundações, né, depois das obras em concreto armado. Agora nós estamos levantando aí a nossa construção, né, virtual. Vamos falar agora, então, do fechamento, né, das paredes, né, que são aí as alvenarias. A alvenaria, então, é esse fechamento, né, que modernamente tem um sentido aí, né, de um conjunto coeso, rígido, pode ser feito de blocos, né, de tijolos, pode ser também feito também com material de solo-cimento, né, compactação chamada aí de material adensado, e também de pedra, né? Muito comum também o uso aí em algumas situações de alvenaria de pedra. Vamos falar de cada um deles daqui a pouco. A função principal da alvenaria é organizar o espaço interno, né? Além, né, da função principal, que é de proteção contra a ação do meio exterior, que no caso aí entrada de invasores, né, animais, também da chuva, né, as intempéries, vento, chuva. Então, tem essa função principal. Ela tem uma função secundária, tá? Não é função principal aí da alvenaria, é uma função secundária de auxiliar os pilares da construção a suportar a carga, mas não é projetada para isso a alvenaria. Tá? A função é de fechamento apenas e também organização do espaço interno. Vamos falar então aí dos principais tipos, né, de alvenaria. São 4 tipos principais, né? Nós dividimos aí a maioria dos livros abordam, né, 4 tipos principais, alguns falam 3, mas a gente vai adotar essa de 4, começando aí então com a alvenaria de pedras, né? Nós temos a pedra seca, que é literalmente pedra sobre pedra, né? Você pega aí pedras, né, tamanho razoável, né, e vai encaixando uma pedra em cima da outra, sem argamassa, sem nada, nenhum acertamento, né? Usava-se muito isso para muros de fazendas, não? O exemplo mais clássico que nós temos, né? Algumas construções eram levantadas também dessa maneira, muitos anos atrás, e hoje é muito difícil verificar esse tipo de construção. Um outro tipo aí também é a pedra com argamassa, que aí sim você vai usar um assentamento dessas pedras também, que são obtidas aí de forma aleatória, não são trabalhadas, né? São pedras comuns mesmo assim, e vai usar uma argamassa de cimento com areia, né? Para poder assentar essas pedras. Então, elas ficam mais firmes, né? Nesse caso, nesse exemplo aí da foto, por exemplo, aqui você tem um curso d'água efêmero, né? Nesse sentido, onde você tem uma velocidade de escorrimento de água quando tem chuva muito elevada, então eles estão fazendo aí barragens, né? Com esse tipo de estrutura aí, de alvenaria, pedra com argamassa. Tem a pedra aparelhada, esse aqui é muito comum lá na Europa, né? Na Itália tem muitas construções aí, mais de 100 anos, né? Que usam esse tipo de construção, onde as partes visíveis, né, são, vamos dizer assim, alisadas, né, são preparadas, né, lá, como se fosse uma lapidação. Você então faz o trabalho aí na parte em que a pedra fica aparente, tá? E usa-se a argamassa também para o assentamento dessas pedras. E, por fim, tem a pedra de cantaria. E essas pedras são todas trabalhadas, né? Toda a sua superfície é trabalhada, só que o encaixe é feito sem argamassa. Então, ela
o assentamento é igual ao da pedra seca, com a diferença que a pedra seca é a pedra bruta ali, sem lapidação nenhuma. Essas são todas as muito homogêneas, muito certinhas ali para o encaixe, né? Com as suas superfícies bem niveladas. Bem, outro tipo de alvenaria é a alvenaria adensada, que aí nós usamos o solo cimento, usamos uma taipa, né, para poder fazer aqui em cima, por exemplo, aqui seria uma base de concreto, pode ser até mesmo a fundação, e você vem com essa estrutura aqui de madeira, vai se levantando, né, por etapas, né? Então, você faz a primeira camada, né? Na verdade, eu falei etapas, né? Queria falar camadas de adensamento, joga ali o material de solo cimento, compacta, depois que seca, você levanta para fazer a segunda camada até a altura desejada. Não é muito utilizada, né? Mas é interessante a gente conhecer. Temos aí a principal, né? A mais usada, que é de tijolos, né? Tijolos cerâmicos. Pela sua facilidade, é a que você tem maior utilização e pelo preço também, um preço razoável. Nós temos dois tipos de tijolos, nós já falamos isso lá em materiais cerâmicos, né? Tem o tijolo maciço, que é esse aí, geralmente tem 10 centímetros de largura, 5 centímetros de espessura e 21 centímetros de comprimento. E nós temos também o tijolo furado. O tijolo furado, os mais comuns são 20 por 30 ou 20 por 20, nós já falamos isso. E tem as características aí de serem mais leves, bons isolantes térmicos e acústicos, né? E também a questão da umidade, isola bem, né? Não puxa muita umidade do chão, né? Tem maior rendimento de mão de obra, isso tudo em relação ao tijolo maciço, né? A gente já falou sobre isso. Maior economia de material, mas tem a desvantagem em relação ao tijolo maciço que não suportam cargas elevadas, né? Nós vimos lá no capítulo de materiais cerâmicos que a média ali, mais ou menos, é de 300 quilos por centímetro quadrado de carga do tijolo maciço, e o tijolo furado tem em torno de 10 vezes menos essa resistência aí. Ainda nesse capítulo aqui, né, de tijolo, material, né, de alvenaria, tijolos, a gente botou aí também o tijolo pressado, que está sendo muito utilizado, um material com solo cimento, tá? Você tem uma prensa que você coloca o solo com o cimento ali, né, nas proporções certas, né? E alguns têm um molde, né? Por exemplo, esse aí tem um molde aí para fazer um buraco, onde você pode passar tubulações de água, né? E também de luz, tá? Fica ali fácil para passar. E também tem a função de economia de material e ficar mais leve também em relação ao tijolo maciço de solo cimento. E então você coloca o material, prensa, né? Deixa o tempo ali pressionado, retira a pressão, retira o material e deixa secar, né, ao ar. Não precisa, então, de ir ao forno, né? O material cerâmico, né, o tijolo cerâmico lá, a gente está acostumado, ele vai ao forno a 400, 500 graus Celsius, ele é de baixa vitrificação, então, nesse caso aí não precisa, então você tem não só a economia de essa parte aí de levar ao forno, mas menos emissão de CO2 na atmosfera, por isso que eles dizem até que é tijolo ecológico, mas eu não gosto de usar muito o termo tijolo ecológico, porque usa cimento, né? E o cimento tem queima, então indiretamente você tem ali também uma emissão na atmosfera. Por fim, nós temos aí a alvenaria em blocos. A gente coloca junto com tijolos, né? Alguns livros, mas eu gosto de separar
né? Esses blocos de concreto são muito utilizados também, aí, principalmente fazer muro, o pessoal gosta muito para fazer muro, né? Tem grande resistência, né? Maior do que o tijolo furado, né? Pode dispensar até o revestimento. Por quê? Porque você pode pintar em cima dele direto, né? Argamassado, porque ele é feito de cimento. O material cerâmico você não pode pintar em cima direto. Por quê? Porque ele puxa a, a, a umidade, né? A água, a tinta, então fica aquele avermelhado. Fica a argamassa pintadinha, se pintar de branco, por exemplo, você vai ver a argamassa pintadinha de branco, ou então o tijolo fica meio avermelhado, rosa, né? Você vai precisar pintar várias vezes para poder pegar a tinta, então tem um gasto elevado de cerâmica, você tem que usar uma argamassa de revestimento, né? Tem que fazer o revestimento para pintar depois. Nesse caso, você não precisa, tá? Tem uns que são de encaixe, né? Também. Eles têm um isolamento térmico razoável, assim, bom isolamento térmico, assim como o tijolo furado também. Vamos agora, então, falar dos vãos de alvenaria. O que são vãos de alvenaria, gente? Vãos de alvenaria são as partes abertas, né, os buracos que você deixa no levantamento da construção, onde vão ficar as portas e as janelas, de acordo com o projeto. Tem que ter uma verga em cima, né, sempre. O que é uma verga? É uma espécie de vigota, né, feita de concreto armado, tá? Para poder você construir ali em cima, né, da janela, da porta, levantar a parede ali em cima e também para evitar rachaduras na região ali da porta e da janela. Tem essas duas funções. Aqui está um exemplo da verga em cima de uma futura janela, né, onde você vai botar a janela. Você tem que passar em torno de 20 a 30 centímetros de cada lado, né? O vão também tem que ser um pouquinho maior, geralmente a gente faz ali 5 centímetros maior do que as dimensões da porta e janela para fazer o acabamento ali depois, né? Você encaixar e depois fazer o acabamento, a não ser que seja janela ou porta parafusada, né? Se for chumbada, você deixa uns 5, 6 centímetros. Se for já aquela que você parafusa, né? Já vem de caixa, já, aí você deixa um pouquinho menos, né? Só para fazer mesmo o acabamento com a argamassa, né? Então você deixa de 2, 3 centímetros só, aí você vai usar a argamassa e aí ela encaixa, você deixa o vão da argamassa certinho, o vão da janela da porta. Interessante que quando você usa a janela, é bom você botar também a chamada contraverga, né? Que é o peitoril. É uma verga na parte inferior. Nessa figura aqui está até mostrando, ó, embaixo dessa janela tem uma contraverga, que ajuda também quando se a janela for muito pesada, por exemplo, aí pode dar rachadura, uma rachadura em 45 graus, inclusive, embaixo ali. Então, o pessoal recomenda. Alguns usam esse peitoril aí de mármore ou granito, também ajuda a receber e distribuir bem a carga. Aí tem o passo a passo da execução das paredes, né? Tá aí no material, né? Tem também na apostila que eu disponibilizei, então não vou perder muito tempo aqui nessa parte, né? Mas sempre, ó, falar bem rapidamente, né? Sempre começar pelos cantos das paredes, verificar o prumo e o nível a cada fiado, a cada 2 ou 3 fiadas. Aqui, por exemplo, ele está verificando, né, o nível da parede, né? Você tem que estar bem nivelada. E aqui o prumo, aqui do lado esquerdo, né? O pedreiro está verificando o prumo também, tem que ficar na posição verticalizada certinho, né? Não pode ficar torta, senão você tem e pode também dar algum problema na estrutura, né? Não é muito comum, mas pode dar. Verificar sempre o alinhamento das faces, né? Está alinhado, né? Nivelado. Assentar o tijolo usando juntas verticais e horizontais, né? Sendo que as verticais têm que ser desencontradas. A gente vai falar a importância disso aí já já, porque tem que ser
desencontradas, né? Você vê que não tem um alinhamento, ó, nas verticais, só nas horizontais. Isso aí dá mais estabilidade à parede. A gente vai falar já já sobre isso. Muita gente não faz, mas é interessante molhar os tijolos para evitar que ele puxe a água da argamassa. Tá? Preencher as saliências só quando ela tiver mais de 4 centímetros. Se tiver menos de 4 centímetros, você pode botar massa para preencher esses buracos aí. E não se deve cortar tijolos para formar espessura de parede. Quando você atinge uma certa altura, e depende da altura também do pedreiro, né? Geralmente 1,5 m, você usa o andame para poder fazer o resto da parede. Por quê? Porque quando você levanta o braço acima da altura do ombro, você começa a dar começa a ter dores, né, nas articulações, principalmente nos ombros. Então, recomenda-se fazer isso aí quando atinge 1,5 m de altura a parede. Importante, usar a cinta de amarração na parte superior das paredes. Né? Uma cinta, a gente já falou sobre ela, uma cinta que abraça, deve ter embaixo, importante ter embaixo, e ter em cima, principalmente, né? Para evitar a abertura ali das paredes. Tá bom, gente? E aí a amarração, a gente falou, né? É importante realizar a amarração. Por quê a gente faz essa amarração? Para dar mais estabilidade ao painel, tá? Que é a parede. Né? Se dá essa estabilidade e também resistência. Se você fizesse tudo alinhado, né? Se essas linhas verticais estivessem todas alinhadas aqui, você teria aí uma fragilidade nesse ponto. Então, ali poderia, então, se abrir uma rachadura, né? E, às vezes, até ter algum dano à estrutura também. Tá? Então, você faz sempre desalinhado. Tá bom? Nós temos 3 ajustes principais. O ajuste corrente, que é esse aqui, que é o mais comum, mais adotado aqui no Brasil. Você faz a primeira fiada, né? Depois a segunda fiada de tijolos. Cada fiada, isso aqui chama fiada, né? Cada linha dessa aqui de tijolos. Deixa eu ver aqui onde é que está o... Cada linha dessa aqui é uma fiada. E a segunda linha, então, de cima, você faz ela desencontrada, né? Onde você tinha um tijolo inteiro embaixo, você vai colocar a desencontrado em cima, né? Essas, como é que fala? Juntas, elas ficam desencontradas. Aqui tem o ajuste francês. O ajuste francês e o ajuste inglês são usados para a parede de um tijolo. O que é um tijolo? É quando você usa o tijolo inteiro para fazer a espessura da parede. Então, nesse caso, a primeira fiada, ela vai, no caso do ajuste francês, vai ser todos de tijolos deitados. Né? E aqui a gente fala de tijolo em pé, né? Mas aqui está vendo uma vista superior. Né? A segunda, então, vai ser tijolo em pé. Então, uma fiada de tijolo deitado, um do lado do outro, e a outra de pé, um do lado do outro. Você vai ter essa visão aqui, ó, do painel da parede, né? A parede vista lateralmente. Tá? Aí está a parede vista lateralmente. Do lado direito, cada fiada vista a vista superior. É a mesma coisa do ajuste inglês, só que aqui a gente vai intercalando 2 deitados e 1 em pé na primeira fiada e também 2 deitados e 1 em pé na segunda fiada, de maneira que fiquem desencontrados. Né? Eles fiquem desencontrados. As juntas não podem, as verticais, né, não podem ser encontradas. Tá bom? Tem que tomar cuidado com a questão dos cantos, né? São pontos sensíveis, aí está explicando bem. Né? Sempre devemos iniciar as paredes pelos cantos, nunca pelo meio, porque não pode ter pedaço de tijolo nos cantos, que é um ponto sensível aí nas paredes. Bom, terminando aí a parte de alvenaria, falar dos telhados agora. Telhado, que é a parte superior da construção, que protege ali contra intempéries, né? Faz a proteção também à entrada de animais. Tem o escoamento, tem uma queda, né, para escoamento de chuva.
evitar que acumule chuva lá no telhado, né? Então, tem que ter 3 funções principais, né? Essa aí da proteção, que a gente já falou, a questão da inclinação, que também a gente já acabou de falar, para evitar que acumule água de chuva, e controle de temperatura interna também, porque evita a entrada de raios solares ali dentro da construção. O telhado tem 2 partes, né, principais, a cobertura e o engradamento. A cobertura são as telhas, né, e o engradamento é a estrutura, né, pode ser metálica ou de madeira, nós até já falamos, né, a de madeira é muito mais utilizada, embora a metálica hoje em dia está mais barata e o pessoal tem usado bastante. Tá? Vamos falar então aí como é mais utilizado, né, da estrutura de madeira. Tem então as peças do plano inclinado, que é a parte inclinada ali do telhado, né, as madeiras que compõem aquela parte inclinada, onde as águas correm, né? Temos 3 peças principais, né, as chamadas terças, os caibros e as ripas. Eu vou até mostrar aqui no desenho para vocês identificarem, né? Vou falar primeiro das ripas. As ripas, elas recebem as telhas, né? Nesse caso aí, um telhado para telha cerâmica, né? Onde você tem então ali o engatezinho, né? Onde vão ficar presas ali as pegas, né? Nas ripas. As ripas transferem as cargas para os caibros, né? A carga que vem das telhas. E os caibros, por sua vez, transferem para as terças, também são chamadas de vigas. Tá? Então, tem essas 3 partes aí, o plano inclinado. Tá? Nesse caso, é o telhado de 2 águas, vocês estão vendo, né? Tem 2 planos inclinados. Temos as peças de contraventamento, né? Chamadas mãos francesas, que evitam que o telhado se movimente, né? Já está falando o próprio nome, né? Um vento forte, se não tiver o contraventamento, o telhado não cai, né? Ou tem é, algum problema na estrutura do telhado. Então, sempre tem que ter esse contraventamento, a gente vai ver mais adiante o que seria esse contraventamento, para evitar a movimentação do telhado. E, por fim, tem as tesouras. Tá? Tem telhado que usa tesoura, né? A área rural a gente usa muito, né? Principalmente galpões. Tem telhado que usa ponta-leite, mais comum em residências. Vamos falar primeiro aí das tesouras, né? Que suportam as cargas. Tanto a tesoura quanto o ponta-leite suporta a carga e transmite essa carga do telhado todo para os pilares ou laje, se for o caso de ter laje, né? Ou vigas, se tiver passando uma viga ali de baixo. Geralmente a própria tesoura tem a viga ali, que é chamada linha, e baixo, que vai transmitir então essa carga para os pilares da construção. Então, a gente já viu aí, né, o chamado quadriculado, né, ou plano inclinado, que já acabou de falar, e aqui está a tesoura mostrando para vocês, né, ela que recebe então toda a carga do plano inclinado e transmite para os pilares. Daqui a pouco a gente vai falar mais da tesoura. No caso aí de fibrocimento, a gente estava vendo aí no exemplo anterior para telhas cerâmicas. No caso de fibrocimento, a gente tem algumas tabelas aí com indicações, né? Temos a linha ou tirante. Hoje a gente usa mais o termo linha para a parte inferior. As dimensões aí de acordo com o tamanho do vão, né? Que é a largura do galpão. Então, você vê que quanto maior a largura, mais grossa, né? A maior espessura aí deve ter da linha. Temos as pernas, também, mesmas dimensões, né? da linha. O pendural, a parte central, vai ver já já o desenho. Mão francesa, montante e escora. Né? Tem aí, então, as indicações. Olha só que interessante. Montante e escora só quando você tem uma largura maior do telhado, no caso, fibrocimento.
Aí o tipo de madeiramento, né? Quais são as madeiras mais indicadas, né? Para viga, que seria terça, para caibro, para ripa, é só ver aí as dimensões mais usadas, tá? Está lá no nosso material. Vamos falar então das tesouras, né? Aqui tem todos, ó, todos os itens componentes da tesoura, explicando bem direitinho a função de cada uma. Vamos ver aqui então, na figura para a gente entender melhor. Aqui embaixo tem a linha, como eu disse, né, que recebe toda a carga e transmite para os pilares. O pessoal costuma botar esse freixal aqui, que é uma espécie de travesseiro, né, onde vai apoiar a peça de madeira ali, onde você apoia em cima do pilar. Né? Depois nós temos aqui as pernas, que tem a inclinação, né, tem um ângulo de inclinação aí apropriado para cada tipo de telha. O pendural são as partes principais, né? O telhado, são essas três aqui. O pendural é ligado tanto em cima nas pernas, né? Quanto embaixo ali, através do estribo, na linha. Então tem essa ligação aí que faz. Nós devemos fazer também, na maioria das vezes, a escora, né? Praticamente esses itens aí são obrigatórios, né? A escora, às vezes, você pode tirar se o vão é bem pequeno, né? Do telhado, se for 3 metros de largura, 4 metros, geralmente não precisa da escora. Acima disso, é bom botar a escora, viu? Se tiver uma largura maior ainda, e dependendo do peso da telha também, nós temos que botar o chamado montante ou tirante, e essa peça verticalizada aqui, vertical, de um lado e de outro. Né? Então, acima de 7 metros, 5, 6, 7 metros de largura, já é recomendável, principalmente se a telha for mais pesada. Lembrando que a telha de fibrocimento é mais leve do que a telha de cerâmica, e para a telha cerâmica é obrigatório ter ripa, já para fibrocimento é opcional. Né? Geralmente a gente faz só com caibro mesmo, prega no caibro as telhas. Parafusa ou prega, né? Bom, as tesouras simples, né? Como eu te disse, paravãos, eu acabei de falar, né? Paravãos até 3 metros, não precisa de 10 escoras. Já para acima de 8 metros, além das escoras, também deve-se botar os tirantes, né? Os montantes, aquelas peças verticais. Eu até acima de 7 metros para telhado cerâmico, né? Eu já acho já interessante botar. Espaçamento ideal entre as tesouras, em torno de 3 metros, não mais que 3,5 metros, tá? O ideal é 3 metros aí no máximo, né? Para evitar forçar muito essas tesouras. O ângulo de inclinação é a inclinação do telhado, é o ângulo de inclinação da perna, é a inclinação do telhado, que tem recomendações para diversos tipos de telha, e elas têm que ser contraventadas, né? Ou seja, usar mãos francesas para poder evitar a movimentação do telhado. Bom, procedimentos para o traçado da tesoura, aqui para desenho da tesoura. Tem aqui todas as indicações, vocês vão ler, não vou entrar em detalhes aqui. Tá? Isso aqui é para quem gosta de desenho, né? Ou quer entender aí a questão do desenho, está aí para vocês fazerem leitura. Vamos falar então agora das telhas, né? Da parte de cobertura. Né? Nós temos vários tipos de cobertura. Tem a vista superior, você tem a planta de cobertura, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Nós temos aí, então, nas plantas de cobertura, no desenho aí das coberturas, várias linhas. Né? Tem aí as chamadas águas mestras, que são as setinhas, onde está tendo a caída das águas. Né? Tem a cumieira, que é a parte superior do telhado, as linhas superiores. Né? No caso aqui, ó, nesse telhado de 2 águas, tem essa linha aqui de cumieira. Nesse caso aqui tem essas linhas aqui. Eu vou até fazer a linha aqui para mostrar a linha de cumieira desse telhado aqui. É a linha mais alta do telhado. Tem as chamadas tacaniças, que quando você tem um telhado de 3 águas ou mais, você tem então as chamadas tacaniças, que são esses triângulos aqui, ó,
Vou até fazer essa tacaniça aqui para vocês. Esse triângulo formado aqui é uma chamada tacaniça. Espigão. O que são espigões, né? A linha de espigão também é só quando você tem 3 águas ou mais. De 2 águas e 1 água não tem. É essa linha aqui, que é traçada a 45 graus, ó. Um ângulo de 45 graus em relação a uma das linhas chamadas de Iberal, né? Então, aqui tem a linha de Iberal, que são as linhas que delimitam o telhado, tá? Essas linhas aqui, ó, que delimitam o telhado, as linhas externas são chamadas linhas de Iberal. Nos telhados com mais de 4 águas, você tem também a calha de Rincão. Esse telhado aqui à direita, por exemplo, tem 6 águas. Então, nesse ponto aqui, nessa linha aqui, ó, vocês estão vendo, tem um telhado que joga água nessa linha e o outro telhado aqui, né, outra parte do telhado, né, que joga água também no mesmo ponto. Então, tem uma convergência de águas. Se você não botar uma calha aí, chamada calha de Rincão, essa linha tem que ser uma calha, né? Geralmente o pessoal usa calha de zinco, né? E se você não botar, fatalmente pode entrar água dentro da construção. Vamos ver os tipos de telhados que nós temos, né? Nós temos os telhados simples ou elementares, são aqueles que têm 1 água, 2 águas, 3 águas também, classificado assim, simples, né? 4 águas, ou cônico é o chapéu chinês, é um conezinho muito comum em quiosques, né? O pessoal usa esse formato aí de cone. Quando você tem construções com mais de 1 ala, ou seja, igual o exemplo aqui que nós tínhamos ali do telhado de 6 águas. Quando tem mais de 4 águas, aí é aqueles telhados que, por exemplo, ó, você tem uma construção em L, igual a outra, ou em T, ou em U, por exemplo, vou fazer uma construção aqui em U. Ó, se tiver uma construção desse tipo assim, o desenho não fica, está muito legal, mas só para vocês entenderem. Aí você tem um telhado composto, tá? Depois eu fazia até detalhamento aí, né, de como se traça, né, essas linhas. Tem que usar primeiro, passar as linhas de primeira. O telhado de 2 águas é o mais simples, né? É só passar uma linha no meio, né, do telhado. Agora, quando você tem um telhado de 3 águas, 4 águas ou mais, aí você tem que fazer aqui o desenho das tacaniças, que é só botar uma 2 linhas, né? Um ângulo aqui de 45 graus. Isso aqui dá para fazer até com a régua. Como que eu faço com a régua? Você pega essa dimensão aqui, como são telhados isósceles, né? Você tem que ter que essa dimensão aqui tem que ser igual, né? Você faz esse desenho aqui no meio. Então, essa dimensão dessa linha aqui de cá ficou meio ruim aqui para explicar para vocês agora. Ela tem que ter a mesma distância como é que se fala? Da linha que você traçou ali no centro, né? Vou tentar fazer aqui de novo para ficar legal, só para vocês entenderem. Não ficou muito bom essa. Eu posso fazer até na aula síncrona, para vocês entenderem. Não estou vendo aqui a opção de limpar. Mas você na régua lá, você pode medir. Então, essa medida aqui, ó, vai do centro até a extremidade, ela tem que ser igual a essa aqui, do centro até esse ponto aqui, onde então você vai unir as linhas inclinadas, desse pontinho aí. Acho que deu para entender, né? Vou tentar fazer aqui para vocês. Ó, você primeiro vai fazer uma linha assim, né? Reta, vai ser apagar depois, no meio. Essa distância aqui
tem que ser igual a essa distância aqui. Então, você vai ver qual que é esse valor aqui e marcar esse ponto. Esse ponto você vai unir nas extremidades, vai fazer a tacanice. Tá bom? É ruim aqui o desenho aqui, né, nessa plataforma aqui. É difícil desenhar, mas acho que deu para explicar legal. Né? Formas especiais de telhado. Tem o lanterni, a forma muito comum nos telhados aí de galpões para aves, para suínos, né, também. Uma função principal é de circulação do ar ali dentro, para evitar que o ar quente fique aprisionado. Então, como o ar quente ele sobe, né, pela física a gente estudou isso aí, né, o ar quente ele é mais leve, ele sobe, então você força a entrada de um ar mais fresco nas laterais abertas. Então, isso aí tem até um determinados dias, né? Você verifica, você sente essa ventilação. Às vezes até está parado o vento, assim, eu acho. As aves, você não está observando o vento lá fora, mas dentro do galpão você vê. Às vezes até vê umas penas subindo, dependendo. Né? E atinge esse lanterninho, que é essa abertura aqui do telhado na parte superior. Tá? Você tem um lanterninho lá, o telhado principal ele fica aberto assim, né? E aqui em cima você tem um outro telhado em cima do telhado principal, que é o lanterninho. É por aqui que sai, ó, o vento, tá? O ar quente, ventão, sai o ar, né? Sai o ar quente. Então, promove essa circulação forçada. Aqui é o desenho da vista superior desse telhado com lanterninha. Tem um telhadinho ali, pequenininho, em cima do telhado principal. A planta de cobertura fica assim, então. Temos a mansarda, que não é muito comum no Brasil, né? Vivemos muito pouco aqui no Brasil, que é mais indicado para local com, como é que se fala? Onde neva, né? Clima muito frio. Então, na América do Norte é muito comum, a gente viu muito isso aí em filmes, né? Vê muito em filme. Tem duas inclinações de telhado, né? Uma que seria uma inclinação normal, né? Padrão, e aqui uma outra maior para evitar o quê? Para evitar acúmulo de neve. Então, se a neve começa a acumular aqui, aí chega nessa parte do telhado mais inclinada, ela vai e escorre, cai ali embaixo, nas laterais. Tá? Outra função também é que você permite aproveitar a parte superior, tem um espaço aqui maior, né, aberto em cima, o pessoal faz ali em cima depósito de ferramentas, né, armazena feno, tem várias funções. Aqui do lado direito, a planta de cobertura, né, a vista superior desse telhado, aí, com a indicação da queda das águas. Tá? Então, muito comum lá nos Estados Unidos e Canadá esse tipo de construção. Vamos lá, adiantando aqui, o último tipo que eu vou falar para vocês de forma de telhado especial, o shed, que é muito usado em fábricas, né? Tem duas funções, não só permitir entrar, você botar aqui uma janela, né? Geralmente eles usam basculantes, né? Essas janelas basculantes aí, você coloca ela de vidro, então entra luz ali dentro. E também, se você abrir essas básculas aí, entra também, sai, né, o ar quente por ali. Então tem uma circulação de vento também, uma ventilação também que vai acontecendo ali. Aqui está falando a questão dos beirais, né, a projeção do telhado para fora das paredes, esses são chamados beirais. Em locais com clima quente, você pode aumentar, né, aí o pé direito e ampliar o beiral. A questão da inclinação dos telhados, né, depende do tipo de telha, já falou sobre isso também. Tá? Aqui nós temos as indicações principais para a inclinação, né, do telhado, mínima e máxima. Vocês observem que, como a telha francesa é uma telha que hoje nem usa muito mais, né? Mas ela tem uma calha pequena, quanto melhor a calha, maior a inclinação para evitar
acúmulo de água no telhado. A Colonial, por exemplo, de 15% a 28%, né, em torno de 15 graus ou 28% é o mínimo, né, de inclinação. Geralmente a gente usa 30%, 33%, 35%. E olha só que interessante, ó, telhas de alumínio, né, que geralmente tem uma calha maior, aquelas tipo calha, aquelas de concreto, aquelas de cimento, aquelas grandonas, né, que é uma calha desse tamanho, você precisa de uma inclinação pequenininha. Né? De alumínio é 10 graus, né? Já a calha, que é uma calha grandona, né? É o nome dela mesmo, já indica isso. 3 graus apenas de inclinação. Né? Então é bem levezinha a queda, não precisa de uma inclinação muito grande. Tá? A fibrocimento, né, que antigamente chamava cimento amianto, hoje está uma questão aí do amianto, né, evitar o uso por problemas de saúde. 10 graus também, igual a de alumínio. E falar aí do pontalete, né? O pontalete ele substitui as tesouras. Vou até mostrar aqui já de uma vez o que é o pontalete. Então, aqui aqui, por exemplo, tem a terça de cumieira, né? o viga de cumieira. Aqui você tem, então, um pontalete aqui embaixo, apoiando, né, essa terça e distribuindo a carga no berço, né, onde você, então, tem uma peça ali maior. Por que não pode distribuir diretamente do pontalete na laje ou na parede? Por quê, gente? Porque se você coloca ali, tem uma concentração de carga muito grande. Né? A espessura do pontalete ali, vamos dizer que é 16 centímetros de largura por 5, 7 centímetros de espessura, uma carga muito grande. Então, você põe um berço, que é uma peça maior, que vai distribuir mais uniformemente essa carga, vai diminuir. Né? A gente sabe que a pressão aplicada é força sobre a área, se aumenta a área, a pressão aplicada é menor. Aqui a mão francesa, como eu disse, ó, contraventamento, né? Você tem, então, ela travada, ó, trava aqui, nesse ponto, e trava aqui no outro ponto, então ela não fica movimentando. Imagina se não tivesse aí, ó, como é que seria, né? O movimento, você poderia ter esse movimento aqui no pontalete. Então, você trava os dois lados aí, ele fica fixo. Tá? A distância entre as terças é igual a que você usa para tesoura. Tá? E aqui eu vou mostrar outros pontalhetes. Ó. No caso aqui, ó, tem a última terça que ficou apoiada na parede. Né? E essas duas terças aqui e mais uma outra que vai estar do lado de cá, vai ficar apoiada em cima do pontalete, com o berço distribuindo a carga ali em cima de uma viga, ou da laje, ou de uma parede. Né? E essa parede tem que tomar cuidado qual o tipo de parede, né? Que você está perguntando para ver se ela tem resistência. Né? Geralmente a gente usa uma viga ali para apoiar embaixo, tá, gente? E é isso. Sobre a parte, então, de telhados e alvenaria, é isso aí. Então, a gente vai, na próxima aula, falar aí sobre a parte final das construções, tá? Os trabalhos de execução. Um abraço.